Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 1, ou capítulo 21, verso 33, do 33 ao 40. Mateus 21, do 33 ao 40. Eu ontem participei de uma conferência bem interessante. Peruanos, chilenos, venezuelanos, cubanos, porto-riquenhos, equatorianos, certo? Foi uma conferência em Curitiba bem interessante. E esta foi uma reflexão que eu fiz junto com aquele povo e que eu acho interessante nós darmos uma olhada, vendo tantas nações, como eu vi ontem, expondo o reino de Deus. Mateus 21, do 33 ao 40. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou nela uma torre e arrendou a uns lavradores, e depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, arrancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e nos apoderemos da sua herança. E agarraram-no e lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós estamos na narrativa de Jesus diante de um texto bem interessante. Ele diz que um homem é dono da terra e ele investe nessa terra e ele arrenda, certo? Ele transfere a responsabilidade de cuidar daquela terra para uma outra pessoa, certo? Essa pessoa não se torna dono da terra, é uma terra arrendada, que normalmente ela vai pagar com o repartir da produtividade da terra. Uma parte da produtividade ficará para aquele que arrendou e a outra parte vai para o dono. O dono sai, arrenda a terra. Os homens então começam a trabalhar na terra. Eles que vão cuidar, eles que vão regar, é eles que vão cuidar, podar. Todo o serviço é deles. Mas no desenrolar do serviço, eles começam a se sentir dono da terra. Eles esquecem que a terra tem um dono. Como o dono não está no campo de visão deles, como o dono não está lá todos os dias sendo visto aos olhos destes homens, o que eles conseguem enxergar é a sua dedicação, é o seu suor, é o seu trabalho, são os arranhões, é o cansaço. E o dono não é visto. Então, depois de um tempo, aqueles que arrendaram esqueceram que aquela terra tinha um dono. E o dono está atento à produtividade do campo. Ele sabe qual é o mês da colheita. Então, quando a colheita acontece, ele manda 3 indivíduos ir buscar a sua parte. Mas quando esses indivíduos chegam, aqueles que arrendaram, eles não querem pagar, porque eles se sentem dono daquela terra. Na cabeça deles, toda a produtividade é deles.
Então eles agridem, mas na narrativa alguém volta com vida. Apenas um morre dos 3. O dono então manda um número maior, e os donos, ou aqueles que arrendaram, fazem a mesma coisa. Então o dono diz: bom, o único jeito é mandar um representante legal. O dono agora envia seu representante legal, seu filho. Quando os proprietários veem o filho, ao invés de reconhecer a autoridade, eles veem a oportunidade de se tornarem dono de fato, porque agora o herdeiro legal está presente. Até então eles só mataram funcionários, e agora eles dizem: está aqui o dono, então vamos matar o dono, porque se matarmos o dono, nós nos tornaremos dono. E aí o texto termina dizendo: quando o dono da vinha vier, o que será que ele vai fazer com esses lavradores? Eu quero começar por aqui porque eu quero seguir um caminho. Trabalhamos para o reino, essa é a grande verdade. Eu não sei em que fase está a sua caminhada cristã, eu sei que ela é feita de fases, e algumas fases são altamente inspiradoras, são altamente emocionantes, são fases que ao sairmos de casa temos grandes expectativas do que vamos viver na igreja. Imaginamos um louvor que rasgue os céus, uma palavra altamente poderosa. Basta que alguma coisa aconteça, um glória já está na ponta da língua. Estamos altamente animados, para fazermos parte desse ambiente tão glorioso. Mas isso não funciona sempre assim. Haverá períodos da nossa vida que nós não gostaríamos de vir. Estamos presentes para cumprir apenas obrigações, altamente cansados, enfrentando dificuldades financeiras, problemas no casamento, e não interessa quem cante, não interessa quem pregue, eu não consigo sentir nada, independente do que aconteça. Eu não consigo sentir, esse ambiente não é para mim, eu não estou aqui. São fases que a maioria de nós vamos viver ao longo da nossa caminhada. O segredo é, se a fase é boa ou ruim, aprenda a se manter firme, porque se foi boa, aguarde que a ruim chega. Se for ruim, aguarde, porque a boa também vai chegar. É assim. Ninguém vive uma fase constante do começo ao fim dessa história. Mas é importante que uma coisa esteja na nossa mente: de quem é o reino. Se eu souber de quem é o reino, isso vai facilitar bastante para mim. O texto que li, houve um problema com aqueles que receberam o trabalho, a incumbência. Eles esqueceram de que a vinha não era deles. O reino não é meu, o reino não é seu, o reino é do Senhor. É assim que funciona, certo? Inúmeras vezes nós vemos a expressão na Bíblia: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. É assim. Então a primeira coisa que eu preciso entender é de quem é o reino. De quem? Ele é do Cláudio? Não. O reino é da Assembleia de Deus? Não. O reino é da Universal, do reino de Deus? Não. O reino é batista? É metodista? É Deus é amor? Não. De quem é o reino? Algumas pessoas esqueceram de que o reino é de Deus, e por isso elas começam a achar que estão trabalhando para outras pessoas, que estão ofertando para outras pessoas, que estão fazendo para outras pessoas. Se tem algo que tem que estar na minha mente, é: quem é o dono do reino? Quem é o dono do reino? Se eu não tomar cuidado, eu posso me sentir dono, eu posso achar que o reino é meu. Quem é que já não ouviu: vamos à igreja do pastor Cláudio? Vamos lá na minha igreja. Nós temos a tendência, e é muito legal chamar isso, usar essa expressão, porque nós nos sentimos pertencentes. Mas é importante você entender que o reino é do Senhor. O reino é dele, por ele e para ele.
Você está entendendo? Se você o sente, Ele está aqui. Se você não sente, Ele também está aqui. Se milagres estão acontecendo, Ele aqui está. Se milagres não estão acontecendo, Ele também está. Porque Ele disse: estarei convosco todos os dias. O dia que você me sente, eu estou. E o dia que você não sente, eu estou. Se você está triste, eu estou. Se você está feliz, eu também estou. Se o ministério de louvor fez um louvor extraordinário, Deus está presente. Porque se o pecado de um, e se a deficiência de um, se a imperfeição de um tirar Deus de nós, nós estaríamos, ou da nossa presença, nós estaríamos mortos. O que Satanás precisa é só de uma pequena autorização para ceifar a nossa vida. Então a primeira coisa que eu preciso entender é de quem o reino é dele. Por isso que eu digo, você vai servir aqui, talvez um dia não fique mais legal para você aqui, como já não ficou legal para você em outro local e você veio para cá, beleza? Você faz parte do mesmo reino, porém trocou de agência, mas você sabe de quem é o reino. O reino é do Senhor e pronto, certo? Então é a primeira coisa que precisa estar na minha mente. De quem é o reino? O reino é de, repito, o reino é de Deus. De novo, o reino é de Deus. Quando João chega trazendo a pregação do Evangelho, certo? Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então, se você pensa que você vai fazer as coisas para mim ou para o projeto recomeçar, é só uma questão de tempo até você não conseguir fazer mais. Porque em algum momento eu posso não reconhecer, em algum momento alguém pode não reconhecer, não visualizar, não te entender. E se você não souber de quem é o reino, provavelmente isso vai te afetar de uma forma tão grande que pode fazer desanimar. Então o reino é dele. Segunda coisa que vale a pena olharmos é para quem é o reino. Nós já sabemos que o reino é dele, mas para quem é o reino? Para quem é? O reino é para os santos? Quem é? O reino é para os pentecostais, para os tradicionais, é para os testemunhas de Jeová, é para os adventistas? Para quem é o reino? Para quem será? O reino é para homos, é para héteros? Para quem é o reino? Será que eu sei de fato? Eu já sei que o reino é dele, mas para quem o reino é? Vale a pena olharmos isso, né? Eu montei uma sequência para ficar fácil de entender. João 1:11, coloca aí por favor, João capítulo 1, verso 11, para que todos possam ler. João 1:11. Isso. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para quem é o reino? Para todos. O reino de Deus, o reino é de Deus. No meu reino talvez algumas pessoas não entrariam, certo? No reino de alguns talvez não houvesse espaço para algumas pessoas, mas no dele não. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o reino é para todos. Se todos vão entrar, aí é outra história, tá certo? Mas é importante entender que o reino de Deus é para todos, todos, homicidas, mentirosos, promíscuos, adúlteros. O reino é para todo mundo, tá certo? Então essa é a proposta do reino. Por isso Jesus pega judeus para falar para judeus, uma samaritana para mudar Samaria, um endemoniado liberto para mudar Decápolis, o apóstolo Paulo para invadir o sul da Europa, certo? Com a palavra de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é para todos. Então eu preciso entender
Nunca dê ninguém como perdido. O que a pessoa precisa é ser alcançada pela palavra de Deus e pelo poder da transformação. Então o reino de Deus é para todos, 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 todos. Já sabemos que ele é de Deus e ele é para todos. Terceira coisa que eu preciso saber, repita comigo: o reino de Deus é maior do que eu. Isso tem que ficar claro. O reino é maior do que eu. Tem dia que eu não quero pregar, tem dia que eles não querem cantar, tem dia que o outro não quer orar, tem dia que você não quer vir. Tem dia. Eu não venho aqui quando eu quero. Não é simples assim. Porque o reino é maior do que eu. Certo? Eu não oferto só quando sobra. Eu não dizimo só quando sobra. Não é isso. Porque o reino de Deus é para todos. E ele é maior do que eu. Eu preciso entender isso. Por isso João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que João está descrevendo é a grandeza do reino cujo qual ele veio apenas anunciar. Você quer levar isso para o Velho Testamento? Vamos lá. Deus quer levar seu reino, sua palavra, a salvação aos trogloditas, aos sem coração da cidade de Nínive. Um povo que não produzia nada, não plantava nada, não criava nada, vivia de invadir outras nações, matando tudo e todos e vivendo dos despojos de guerra. Ninguém gostava deles, nem Jonas. Então Deus diz a Jonas: eu preciso que você vá a Nínive. E Jonas diz: eu não quero ir. É isso que ele está dizendo. Eu não quero que a misericórdia chegue a Nínive. Eu não quero que o arrependimento chegue a Nínive. Bom, se você não quer, o problema é seu. Mas o reino de Deus é maior do que você. Deixa eu perguntar para vocês que cantam aqui, para vocês que pregam: já vieram alguma vez aqui fazer algo, certo? Com um problema muito maior, com uma dificuldade tão grande, e você vem aqui, vem com um sorriso, vem com uma expressão de satisfação, não reclama, porque o reino é maior do que você. Eu já fui fazer eventos onde as pessoas quase passaram mal de tanto rir, e eu fui para o hotel chorando, porque estava atravessando algumas coisas, algumas crises, vontade de não fazer, vontade de não ir, vontade de não pregar, mas ia lá e pregava, ia lá e fazia, porque o reino de Deus é maior do que nós. Posso ouvir um amém? Então, se você só quer fazer quando tem vontade, tu não sabe o que é fazer parte do reino. Porque o reino não pede para você fazer quando tem vontade, o reino pede para você fazer quando é necessário. É assim que funciona. Se pessoas podem fazer com que você pare de ser produtivo no reino, você ainda não faz parte do reino. Porque o dia que você fizer parte do reino, você sabe que o reino é dele. E se o reino é dele, não interessa o que o Cláudio Almar me faça, ele não me torna improdutivo. Não, eu vou continuar produzindo, porque o reino sempre vai ser maior do que nós. Coloque isso na sua cabeça. Já sabemos que o reino é dele, já sabemos que o reino é para, e já sabemos que o reino é maior do que. Quarto, precisamos saber que o reino é tomado à força. O reino é tomado à força. Mateus 11, 12. Vamos lá? Mateus 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam. Então preste atenção, o reino de Deus vai pedir de você esforço, dedicação, batalha, luta. Essa é a grande verdade. Se eu quero fazer parte desse reino, eu vou ter que lutar. Lutar contra as minhas emoções, contra os meus sentimentos, contra os meus impulsos. Eu vou lutar. Eu vou me manter firme
na presença de Deus. Por quê? Porque eu sei que há uma força contrária. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte para orar, eu preciso ser forte para ler, eu preciso ser forte para jejuar, eu preciso ter força, esforço, dedicação. Eu preciso me aplicar para que as coisas, se eu quero fazer parte desse reino, eu preciso. Porque se eu não fizer, se eu não entender que eu preciso aplicar força, dedicação, afinco, né? Dizer que eu não vou fazer, dizer que eu vou fazer, fazer as coisas acontecerem, mas com força. Porque nós receberemos a pressão contrária para não fazermos, para não orarmos, para não lermos, para não virmos, para desobedecermos. Então esse é um reino que, se eu quero fazer parte, eu preciso entender que ele é tomado à força. Quinta coisa: descubra como anunciar o reino. Se você encontrou o reino e ele é só para você, tem alguma coisa de errado. Aquele que tentar salvar sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder sua vida por amor a muitos, né, este vai ganhá-la. Então preste atenção. Eu preciso saber como anunciar o reino. Nós estamos vivendo um tempo onde pessoas descobriram como dizer coisas erradas da maneira certa. Hoje tem curso para você aprender a dizer as coisas, não interessa o que seja. Se você usar as palavras certas, o tom certo, você pode dizer uma mentira e ela vai parecer verdade. Você consegue dizer algo errado de uma forma correta. E tem gente dizendo coisa certa da maneira e não é ouvido. Então, se eu faço parte desse reino, eu preciso entender que ele precisa expandir. Mas para que ele se expanda com sucesso, eu preciso descobrir como anunciar o reino. Preste atenção o que Jesus fez. Peguei 4 exemplos. Coloca na tela. Mateus 13, 47. Olha isso aí. Mateus 13, 47. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. O reino dos... Quem é que está fazendo essa exposição? Jesus. Jesus está apresentando o reino dos céus, sim ou não? Para quem? Para quem? Onde é que ele está aqui quando ele diz isso? Ele está no litoral. Ele está falando isso para a família de pescadores, para pessoas que conhecem rede, acompanham pescaria. Então Jesus anuncia seu reino numa linguagem cuja qual seus ouvintes consigam entender. Se você não receber Jesus, vai para o inferno. Tá bom, me diga por quê? Porque você está no pecado e você não? Então o que você sabe sobre a notícia que você está dando? Quanto mais claro e mais objetivo você for. Jesus está conversando com gente que vive no litoral. Então ele usa uma linguagem fácil para quem está no litoral. Quer voltar um pouquinho? Bota o verso 45. Vamos lá. Volta um pouquinho. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Preste atenção, agora não é pescador, agora é empreendedorismo. Jesus está falando uma linguagem de negócios. Ele agora mudou, seu público mudou. Quem está ouvindo agora são empreendedores, gente que quer investir, que quer lucrar, que quer alcançar um futuro maior, que não está satisfeito no ambiente onde está. Ele quer crescer, ele quer expandir. Então ele está dizendo que um homem, certo, o reino é semelhante a um homem que procura, né, negociar boas pérolas. Então, se seu ouvinte muda, o anúncio também muda. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está conversando com mundos diferentes.
Porque aqui nós temos mundos diferentes representados. Tem uma frase muito mal compreendida, certo? Quando você diz, ou ouve assim: vós não sois deste mundo. As pessoas têm dificuldade de entender, eu não sei se não querem. Você tem a palavra mundo no contexto universal, terra, planeta Terra. É lógico que o texto não está, né? Eu tenho que entender isso. Quando a Bíblia diz que vós não sois deste mundo, ele não está falando dessa vida terrena. Ele diz que nós somos muito mais do que apenas um corpo nessa terra. Nós temos uma alma. Mas a Bíblia também nos diz que cada um de nós representamos um mundo. Quando esse culto acabar, você vai para o seu mundo, eu vou para o meu. É isso, para mudarmos o nosso mundo. Por isso Jesus está usando linguagens diferentes. Eu não sei qual é a linguagem do seu mundo. Você é adolescente? Você é jovem? Onde é que você está? Você é um empreendedor? Quem é você? Certo? Você tem crianças em casa? Eu não sei. Mas você precisa divulgar o reino. E ele está mudando. Note que do pescador ele muda para o empreendedor. Vamos lá? Lucas capítulo 13, verso 19. Está aí? Lucas 13, 19. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e que cresceu e fez-se a árvore, e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. Olha só. Agora ele está conversando com quem? Com o agricultor. Se ele conversa com o agricultor, ele usa rede, ele usa pérola, ele usa semente. O que ele está viabilizando é seu conteúdo para seu ouvinte. E é assim que funciona. Você seleciona o que você lê, você seleciona o que você ouve. O que você lê é para você, o que você ouve é para você. Pastor, por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Será que você não está num lugar errado? Note que Jesus está fazendo isso de uma forma muito clara. É pescador, é rede, é negociante, vamos falar uma linguagem de negociante. É agricultor, é semente. Não se fala de semente para o pescador, não se fala de rede para o agricultor. O que ele está tentando é facilitar. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque quando você expande o reino, você é abençoado. A vida, preste atenção, é muito importante você trabalhar, você se dedicar, você administrar, mas entenda, contra tudo isso Satanás tem poder. Mas não há poder de Satanás para impedir a vida de uma pessoa, a prosperidade de uma pessoa que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e essas demais coisas vos serão. Você quer ficar rico? Aprenda a administrar, trabalhar, invista nisso. Mas se você esquecer do reino de Deus, e não é para ir para morar no céu não, querido, virar anjinho, não. É para difundir o reino de Deus, para pregar para outras pessoas, dizendo: Jesus está voltando, Ele está às portas, arrependei-vos e convertei-vos. Usando uma linguagem, é isso que Ele está dizendo. É isso que Ele está expondo. Então você quer prosperar? Você quer prosperar de fato? Trabalha pra caramba, se prepara bastante. Hoje eu vi um videozinho que me criou um alarme na mente. Você quer fazer arquitetura? É isso que você quer estudar? Cuidado, daqui uns anos não vai precisar mais. Você quer fazer e se preparar para alguma coisa para design de interiores? É isso que você quer fazer? Já tem aplicativo. Aliás, eu já estava acessando um hoje, onde você tira a foto do seu ambiente, coloca no aplicativo, e o aplicativo te pergunta se você quer uma decoração vintage, se você quer uma decoração moderna, se você quer uma decoração.
O mundo está mudando. Nós precisamos entender isso. 13, 21. Bota o 21. Olha que coisa. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Agora não é agricultor, não é pescador, não é empreendedor. Agora é uma dona de casa que Jesus está dizendo. E ele, para uma dona de casa, ele diz o fermento que ela está fazendo, um pão. O que ele está dizendo, o que ele está me mostrando e mostrando a você, que para cada ambiente, certo, existe uma linguagem. Você precisa saber com quem você está conversando. Entendeu? Porque senão você não vai ser ouvido. Então descubra qual a idade de seu filho, com quem ele anda, que tipo de palavra ele usa. Eu lembro, há anos atrás, eu fui assistir uma palestra do Haggai, Instituto Haggai. E aí foi bem legal. Não sei se você lembra, Abner. Eu agora esqueci o nome do palestrante, mas ele contou a história, usou um nome, eu vou usar aqui um nome fictício. Ele disse: o José se converteu e José então foi fazer o seminário. E José então teve um chamado missionário. E ele sentiu nitidamente que seu chamado missionário era para pregar o evangelho para muçulmanos num bairro da Inglaterra. E aí então ele estava dando essa palestra para um grupo de pastores, o palestrante, e aí ele disse: vocês que são pastores agora vão dar uma dica do que o José precisa fazer para ter êxito na comunidade muçulmana. Aí ele estava com um quadro assim, né? E os pastores começaram, ele começou a estimular os pastores e perguntou: o que vocês acham? Aí ele disse: vocês acham que ele deveria aprender a falar a língua? Aí o pessoal: falar a língua. Ele escreveu: falar a língua. Você acha que ele deveria frequentar os ambientes que eles frequentavam? Aí ele disse: frequentar os ambientes. Você acha que ele deve comer a comida deles? Comida. Usar uma roupa parecida? Roupa. E foi colocando aquela lista. E no final ele diz: pois é, vocês estão dando uma dica para o José evangelizar os muçulmanos, mas vamos adaptar isso para a igreja. Você quer evangelizar os adolescentes, falar o idioma dos adolescentes, comer a comida dos adolescentes, usar a roupa dos adolescentes. Você consegue entender? O reino precisa expandir. Agora você está conversando com as pessoas, você sabe com quem você fala? Pare e pense. É só para você voltar para casa, para o seu mundo. É assim que funciona. Entendeu? Às vezes quando você vai visitar a mamãe, a linguagem é uma, a irmã, a linguagem é outra, a vizinha, a linguagem é outra, seu filho, a linguagem é outra. Nós precisamos saber com quem nós estamos conversando, para que o reino de Deus se expanda. Sexto, já estou terminando, certo? Mateus capítulo 6, verso 10. O reino que é pregado tem que ser para hoje, não é para amanhã. Deixa eu voltar aqui para recapitular, para você entender. Vamos lá? O reino é de quem? Ele é de... O reino é para quem? Ele é para... O rei não é maior do que quem? O reino é maior do que eu. O reino é tomado a... Descubra como anunciar o... E agora, um reino para hoje. O reino que pregamos não é para amanhã. Lucas 12, verso 20. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua, e o que tens preparado, para quem será? Quem aqui tem garantia de que vive mais 5 dias? Pare e pense. O reino é para hoje. Entendeu? É para agora, para esse momento. Por isso,
Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Isso. Nós precisamos olhar com carinho isso. Um reino para hoje, não é para amanhã. Não, eu vou aceitar Jesus amanhã, eu vou mudar amanhã, eu vou fazer amanhã. Louco, hoje vão pedir a tua alma. Não existe amanhã, você não tem garantia de amanhã. Então, quando o assunto é reino de Deus, e aqui é expansão de reino de Deus, viu? Não estou dizendo que você não deve economizar para amanhã, investir para amanhã, fazer planos de amanhã, não é nada disso não. Eu estou falando de reino de Deus. Pregar, tem que pregar hoje. Dizer que Jesus está voltando tem que ser hoje. É hoje. Você acompanha o que Israel está vivendo? Você sabe o que está acontecendo lá? Você sabe o que aconteceu lá hoje? Como é que foi lá ontem? Você está de olho lá? Nós aprendemos que lá é um relógio que indica o momento que Jesus vai voltar. Você está atento? Você sabe o que está acontecendo lá? Você compara o que está acontecendo lá na palavra do Senhor? Dá uma olhada nisso. Porque não se espante se Jesus voltar essa madrugada. Não se espante. Ah, mas pastor, mas tem... Ninguém sabe o dia e nem a hora. É isso mesmo. Ele vai voltar para buscar os seus. Por quê? Porque ele disse que voltaria e pronto. Entendeu? A Bíblia disse o que secaria, certo? A Bíblia disse o que aconteceria. Há 2, 3, 5, 7 mil anos atrás está acontecendo. Você acha que ele disse que vai voltar e não vai? Então nós precisamos entender que o reino que pregamos é para hoje. É para hoje. Entendeu? Você pode sair daqui e encontrar alguém que, se você não falar de Jesus para ele, você pode nunca mais ter a oportunidade. E aprenda uma coisa: você nunca terá uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão. Eu estava no aeroporto ontem, e aí eu estava olhando meu celular e ele tocou. E assim que ele tocou, 3 moças vieram na minha direção e uma me disse assim: posso tirar uma foto com o senhor? E quando ela disse, posso tirar uma foto com o senhor, o telefone estava tocando. Então eu levei um tempo maior do que devia para processar se eu atendia primeiro, se eu tirava a foto. E eu fiquei olhando para a cara dela e não levou 10 segundos. O semblante dela fechou. Ela me disse: não quero mais não. E eu ainda falei: eu tiro. Daí eu desisti até do telefone, porque o telefone não tinha um número, eu ligava de novo. Ela não olhou para trás e foi embora. E para o mais velho, eu me tornei um ceboso, um chechelento. Lembra dessas falas? Tudo para quem tem mais de 40. Entendeu? Foi embora com uma impressão ruim a meu respeito. Sim ou não? Eu poderia ter deixado uma impressão boa? Poderia, sim ou não? Mas deixei. A culpa é de quem? Minha. Eu estou lendo um livro e ele é bem interessante, porque o cara marca um encontro com o chefe e ele se atrasa. O trânsito estava ruim e o telefone dele, a bateria descarregou. E quando ele chega, a primeira coisa que ele vai falar com a secretária é: o trânsito estava ruim e eu estava sem bateria. Aí a secretária, com muita educação, disse: querida, deixa eu te falar, o telefone não estava sem bateria, você que esqueceu de colocá-lo para carregar à noite. Então não transfira a responsabilidade para o telefone, porque está errado. Você consegue entender? O reino é para hoje. É para hoje. Eu estou falando de reino de Deus. Pregue a tempo e a fora de tempo. Diga: Jesus está voltando para buscar o seu povo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Em sétimo, para eu terminar, João 3,16. Eu acho que nada melhor do que terminar com um versículo que talvez nem precise ir para a tela, porque todos já sabem, ou a grande maioria, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha o reino de Deus. É um reino de amor.
Porque Deus amou o mundo Aqui Marcos faz questão de dizer que quando Jesus olha para ele, a primeira coisa que Jesus faz é demonstrar seu amor. Eu preciso saber que o reino é dele. Eu preciso saber que o reino é para todos. Eu preciso entender essa dinâmica, porque senão eu vou ter problemas. Repito e oro aqui com todos vocês. O reino é de Deus, ok? De Deus, nunca confunda isso. O reino é para todos. Se você gosta do Lula ou não, o reino é para ele. Se você acha que o Alexandre de Moraes não deveria entrar no reino, é por isso que o reino não é teu. Porque se fosse teu, ele não entrava. Entendeu? Você acha que o reino, o outro não é, o fulano, o assassino, o outro que se veste de mulher, o outro que faz isso, você acha. Se você acha, está tudo certinho. Mas nunca se esqueça que independente do que você acha ou deixe de achar, o reino não é seu. O reino é dele e o reino é para todos. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O reino é maior do que nós. Então pode chorar, pode espernear, pode não entender, pode ficar cansadinho, pode não querer vir, pode não querer orar, pode não estar sentindo nada, está tudo certo, mas faça parte do reino. É assim que funciona, porque o reino é maior que você. Tá certo? É assim que funciona. O reino é tomado à força. Então não tem essa história de que eu não consigo, eu não sei o quê, tem que ser forte. E pronto. Descubra como anunciar esse reino, porque senão não tem prosperidade para você. O reino não é para amanhã, é para hoje. E o reino é o reino do amor. Então aprenda como lidar com pessoas, porque se você não souber lidar com gente, você não vai aprender a viver o reino do amor. Não adianta. Entendeu? Não queira se relacionar. Eu estou cansado de falar isso aqui, vou falar mais uma vez. Não queira se relacionar com todo mundo. Não queira ser amiguinho de todo mundo. Não queira levar todo mundo para sua casa. Não empreste dinheiro para todo mundo. Não conte segredo para todo mundo. Não faça as coisas com todo mundo, porque o mundo inteiro não consegue caber na sua vida. Existe um grupo de pessoas separado para caber na sua vida. Se você hoje não leva ninguém na sua casa, eu sei o que você fez ontem. Levou todo mundo. Se você hoje não conta segredo para ninguém, eu sei o que você fez ontem. Contou para quem não devia. Se hoje você não ajuda mais ninguém, eu sei o que você fez ontem. Ajudou alguém abusivo. Se hoje você não confia, eu sei o que você fez ontem. Se hoje você não quer trabalhar na igreja, eu sei o que você fez ontem. Eu sei o quanto você trabalhou e se dedicou ontem. É fácil. Me diga o que você está sentindo hoje, que eu sou capaz de entender o que você fez ontem. Então vamos levar essa vida. A semente cai onde? À beira do. A outra cai no meio das. A outra cai no meio dos. E a outra cai em terra. Jesus dividiu os corações, porque a semente é a palavra e o solo é o. Jesus dividiu em quantas partes? Isso dá para cada parte quantos por cento? Dos 100%, quantos porcentos foram produtivos? Sobraram quantos por cento? 75%. Será que é por isso que a porta é estreita? Porque não precisa ser grande, porque não vai ter tanta gente assim para passar? Feche seus olhos mesmo sentados. Eu quero orar. Senhor nosso Deus e Pai soberano, toma nossa mente em Tuas mãos. É muito comum, depois de um período intenso de participação, de atividades e de serviço,
eu perder um pouco a visão correta e achar às vezes que eu sou dono do paraíso, como achou Adão e Eva. Eu sou dono da propriedade, como acharam. Eu sou dono da igreja. Eu sou dono desse cargo. Eu sou dono dessa cadeira, Senhor. Essa cadeira é minha, eu sento nela todo culto. Nos tornamos e nos sentimos donos, Senhor, desde as coisas mais pequenas ou menores, até aquelas relevantes, e nos esquecemos de que tudo pertence ao Senhor. Que tenhamos o entendimento que aqueles que estão no bar, que aquelas pessoas que estão vestidas ou nuas, sóbrias ou dopadas, cheirosas ou com um cheiro ruim, com dinheiro ou sem dinheiro, de carro, a pés, todas elas devem pertencer ao teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos isso. Toma as nossas fraquezas, as nossas limitações, o nosso cansaço, a ausência do reconhecimento que gostaríamos de saber, de ter, a frustração de ver coisas acontecendo de forma diferente, as expectativas frustradas que temos do pastor, do ministério de louvor, da mídia, dos obreiros, dos professores, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos pais. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o reino é maior do que tudo isso. Sabemos que o Senhor está voltando, e sabemos que só vamos por causa da tua misericórdia. Ensina-nos a amar, a lidar com pessoas de forma correta, para que não vivamos as frustrações, para que venhamos entender as limitações, as dores, as tristezas que essas pessoas trazem consigo, ó Deus. Toma o projeto Recomeçar em tuas mãos. Aqui nós estamos aprendendo a pastorear, a liderar. Aqui nós estamos aprendendo a ser crentes, aprendendo a lidar com um modelo diferente da apresentação de um evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, em cada abraço, em cada aperto de mão, ao sentar para um lanche, para um sorvete, em todos os momentos, Senhor, que possamos estar mais perto um do outro e assim mais perto do Senhor. A parábola dos lavradores da vinha, encontrada em Mateus, no capítulo 21, versos 33 ao 40, nos ensina lições profundas sobre a natureza do reino de Deus e como devemos nos posicionar diante dele. Este reino, maior do que qualquer indivíduo, não é algo distante ou reservado para o futuro, mas é uma realidade presente que devemos viver e anunciar hoje. Jesus nos lembra que o reino de Deus é de Deus e é para todos e sem distinção. No entanto, para fazer parte desse reino, precisamos de dedicação e de uma compreensão clara de nosso papel como anunciadores e praticantes da verdade do Evangelho. Quando Jesus narra essa parábola, ele fala sobre um senhor que confia a sua vinha aos seus lavradores. Essa vinha simboliza o reino de Deus, algo grandioso, pertencente ao próprio Senhor. O reino de Deus é maior do que todos nós, maior do que todas as nossas expectativas e limitações. Ele está além de nossa compreensão humana e é capaz de transformar não só a nossa vida, mas o mundo à nossa volta. Você já parou para pensar no quanto o reino de Deus é vasto
e como ele nos convida a fazer parte de algo tão grande? Como você tem respondido a esse chamado? Essa grandeza, no entanto, não deve nos assustar, pelo contrário, deve nos inspirar. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 13, a Bíblia nos lembra que Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ele nos capacita a trabalhar em seu reino e nos dá força para superar qualquer obstáculo. O reino de Deus não faz acepção de pessoas, então considere-se dentro, desde que você também creia que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Jesus deixou claro, por meio de seu ministério, que todos são bem-vindos: ricos, pobres, fortes e fracos, justos, pecadores, homens, mulheres, crianças ou velhos, todos estão convidados a participarem da festa do grande rei. O convite de Deus é universal e nossa missão é anunciar isso com sabedoria e discernimento. E note, o convite é universal, mas a verdade é que nem todos querem aceitar esse convite de coração. Enfim, meus irmãos, viver o reino de Deus é um chamado urgente e constante. Ele é maior do que nós, é inclusivo, exigente e, acima de tudo, está disponível para ser vivido agora. Devemos nos esforçar para tomar posse desse reino e anunciar a verdade com sabedoria e viver seus princípios com amor. Que possamos todos os dias nos lembrar de que o reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente que nos transforma e transforma o mundo ao nosso redor. Me diz aí o que você achou do vídeo. Deixe aí nos comentários. E se você gostou mesmo, deixe o seu like também. Não se esqueça de deixar o seu like. E também não deixe de se inscrever no canal caso ainda não tenha inscrito, deixado a sua inscrição. E também não se esqueça de ativar as notificações. Dia maravilhoso para você. Até breve.